Bem-vindos à nossa sexta aula do nosso curso bíblico. Nesta aula, então, nós vamos estudar sobre a escrita bíblica. Três são as línguas bíblicas: o hebraico, no qual foram escritos todos os livros proto-canônicos do Antigo Testamento; o aramaico, língua vizinha do hebraico falada pelos arameus, que eram bons comerciantes na Mesopotâmia, na Ásia Menor e nas costas do Mediterrâneo. Por isso, a sua língua se tornou o idioma comercial internacional, como também a língua dos diplomatas e das chancelarias. Em aramaico foram redigidos trechos de livros proto-canônicos do Antigo Testamento, como Esdras, Daniel, uma frase de Jeremias e duas palavras de Gênesis. Além disso, também o original do Evangelho de São Mateus, que foi perdido. E também o grego, em que foram redigidos os livros do Novo Testamento. Sabedoria e segundo Macabeus. Além disso, os livros e fragmentos deuterocanônicos do Antigo Testamento, cujos originais se perderam, encontram-se em tradução grega. Primeiro Macabeus, Judite, Tobias e algumas seções de Daniel e os acréscimos de Esther, recolhidos desordenadamente da Vulgata Latina. O texto do Eclesiástico encontra-se em situação especial. Apresenta-se como tradução grega do original hebraico. O texto original hebraico se perdeu desde os tempos de São Jerônimo, mas 2/3 do mesmo foram reencontrados numa sinagoga do Cairo em 1896 e 1931. Outros fragmentos ainda foram descobertos nas grutas de Qumran e Massada, no Mar Morto. Todavia, o texto grego continua sendo o oficial canônico. O conhecimento das línguas bíblicas por parte dos estudiosos é de grande importância, pois cada qual tem seu gênio e suas particularidades. O comum dos leitores da Bíblia não precisa de conhecer essas línguas estrangeiras, mas deve utilizar boas traduções da Sagrada Escritura e estar alerta para os possíveis semitismos e particularismos da linguagem sagrada. Vejamos algumas peculiaridades desses idiomas. O hebraico era escrito somente com consoante, sem vogais, até o século VII depois de Cristo. Isso quer dizer que o leitor devia mentalmente colocar as vogais entre as consoantes das palavras hebraicas, visto que podia enganar-se. Compreende-se que no texto hebraico antigo haja oscilações, como as haveria em português se quiséssemos completar com vogais do grupo I-M. Poderíamos ler lama, leme, lume, lima, alma. Em hebraico, por exemplo, QRN não pode ser lido como caram, brilhar, e querem, chifre. Por isso, Moisés, que tinha o rosto a brilhar, caram, é representado na arte ocidental com 2 chifres, querem, visto que São Jerônimo leu querem em lugar de caram. Um erro dele. Em Êxodo 34, 29 seguintes. Mas o hebraico era pobre em vocabulário, de modo que, por exemplo, a palavra an podia significar irmão e primo ou parente. Becor podia significar primogênito e bem-amado. Pode-se ver o Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículo 3, e livro do Gênesis, capítulo 13, versículo 8, livro do Gênesis, capítulo 29, versículo de 12 a 15, e 1 Crônicas, capítulo 23, versículos 21 e 23. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 7, e Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Seguinte. Além disso, notemos que o hebraico não tinha termos comparativo e superlativo. Por isso, no versículo, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Deve ser traduzido por maior é o número dos que são chamados,
menor é o número dos que chegam à vida definitiva, podendo a diferença entre maior e menor, no caso, ser muito pequena. O superlativo é expresso mediante um genitivo. Assim, o Cântico dos Cânticos, o Santo dos Santos, os Céus dos Céus, né? O hebraico escrevia os números utilizando consoantes, visto que estas podiam ser muito semelhantes e confundidas entre si. Podia haver dificuldades para lê-las, o que originava confusão na indicação dos números nos livros sagrados. Mas o hebraico não separava as palavras entre si, costume este que viria a ser forte de erros na transmissão do texto sagrado. A escola de rabinos, mestres judeus, que instituiu a vocalização do texto hebraico da Bíblia, é dita dos massoretas, massorá, tradição provavelmente. Fizeram um bom trabalho aos poucos entre o século 7 e o século 10 depois de Cristo. O texto hoje utilizado com vogais é chamado massorético. O aramaico, muito semelhante ao hebraico, tornou-se a língua adotada pelo povo judeu a partir do século V a.C. Foi a língua falada por Jesus Cristo. O hebraico, aos poucos, ficou sendo apenas o idioma usado no culto bíblico. O grego era a língua de um povo inteligente. Na Bíblia aparece impregnado de semitismos, pois foi utilizado por escritores hebreus. Tenhamos em vista o vocábulo cálice, que designa sorte, caminho, que significa doutrina, escola, língua, que significa nação. Os manuscritos gregos da Bíblia mais antigos apresentam letras trocadas. Eram semelhantes umas às outras, como também o são em português. Muitas palavras escritas abreviadamente, falta de pontuação, o que dificultou a transmissão do texto sagrado por meio dos copistas da antiguidade. Os escritores antigos não dividiam o texto sagrado em capítulos e versículos. Os cristãos, porém, sentiram a necessidade de dividi-lo para poder citá-lo e utilizá-lo na liturgia. Nos primeiros séculos assinalavam, por exemplo, o trecho a respeito dos magos, a respeito das crianças assassinadas, a respeito da Ciro Fenícia. Eusébio de Cesareia dividiu o texto dos 4 evangelhos em 1162 capítulos. Na Idade Média, o arcebispo Estevão Langton, de Cantuária, distribuiu o texto latino do Antigo e do Novo Testamento em capítulos. Esta divisão foi introduzida no texto hebraico do Antigo Testamento e no texto grego dos 70 e do Novo Testamento e está até hoje em uso. A divisão dos capítulos em versículos, como atualmente a temos, data do século XVI. Santo Spagnino de Luca dividiu o Antigo e o Novo Testamento em versículos numerados. Esse trabalho ficou sendo definitivo para o Antigo Testamento. Roberto Estevão, tipógrafo francês, refez a distribuição do Novo Testamento em versículos no ano de 1551. É a que hoje em dia se utiliza, embora tenha suas imperfeições. Assim, por exemplo, Mateus 19:30 deveria ser o início do capítulo 20 de Mateus, pois o mesmo refrão, os últimos serão os primeiros serão os últimos, volta em Mateus 20:16, enquadrando a parábola dos trabalhadores da vinha. Notemos também que Gálatas 5:1 deveria ser conforme a lógica do pensamento, a conclusão de Gálatas 4, versículo 31. Também a pontuação que faltava nos autógrafos foi sendo colocada pelos copistas e intérpretes do texto sagrado, nem sempre com muito acerto. Consideramos então os casos de João, capítulo 1, versículo 3 seguintes, capítulo 7, versículo 37 seguintes, e Gálatas, capítulo 4, versículo 31 e capítulo 5, versículo 1. O material utilizado para escrever era papiro, junco cortado em tiras ou pergaminho, couro de animais. Era material caro e raro, de modo que pouco se escrevia na antiguidade. O ensinamento era feito por via oral mediante recursos de memorização, que procuravam dar cadência à frase, para que se gravasse melhor na memória. Nos livros bíblicos
encontram-se ecos escritos desse cadenciamento em Mateus capítulo 5, versículos 21, 27, 31, 33, 38, 43. Dada a fragilidade do papiro e do pergaminho, entende-se que não se tenha conservado nenhum dos autógrafos textos saídos das mãos dos autores sagrados da Bíblia. Todavia, se os autógrafos se perderam e só temos cópias dos mesmos, podemos crer que se tenha conservado o teor original da Bíblia. É o que nós vamos ver nas nossas próximas aulas. Muito obrigado pela sua atenção e até nossa próxima aula, onde vamos estudar a história do texto hebraico do Antigo Testamento.